Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Mais um Pode Tudo podcast. Quero também agradecer aqui meus patrocinadores, que é a Stark Agência e recarga dentro do aplicativo, a ETA do Elite, agência colombiana, a Dil do Fefe e a Top Link Agência TLA, que está contratando as hosts novas que estão chegando aí, quiserem conhecer. Temos contratações, temos treinamentos, temos benefícios como psicólogo e aulas de inglês pela agência, pagos pela agência. Então, quer saber mais? Pode chamar qualquer host da agência aí, da TLA, que a gente está passando aí como funciona para se agenciar na agência e ter esses benefícios. Quero agradecer a Jezinha, que aceitou aí mais um podcast, né? Já participou do Na Pele, que eu olhei muito pouco. Resolvi trazer o tema que ele usou lá, sim, só que de um jeito mais focado, vamos dizer assim, né? Que lá teve bastante gente, cada um falou o seu ponto, né? Sim. Que foi bem interessante, cada um deu a sua visão. Mas eu gosto de querer saber mais, né? Que hoje em dia as agências pequenas aqui estão sendo fortes, no meu ponto de vista, né? Para quem quer trabalhar e não quer enganar ninguém, né? Quer dar a É, real. Então a gente também vai falar hoje, a gente já conversou sobre, né? Esse assunto, ficamos acho aham. que quase 2 horas conversando, eu e a Jezinha. A gente também quer trazer o ponto aquele que é muito utilizado aqui dentro, que é a não liberação, e o porquê de não liberar, qual é o ponto da Jezinha por isso. Porque tem os porém, né? Tem os dois lados. Tem um Liberar lado ou que não deveria liberar? sim liberar e outro lado que eu também entendo de não liberar. Tudo isso tem os dois lados da moeda que tem que parar para ver, analisar e não só julgar, né? Uhum. Gezinha, boa noite para ti, muito obrigado pelo aceitar meu Mas, convite, né? obrigada a você E pelo e convite. para você, Gezinha, como é que foi entrar no mundo das lives até parar a Popo? Então, eu já faço live há 5 anos. Eu comecei um pouco antes da pandemia, eu estava operada, e aí eu tinha que ficar de cama. Eu não aguentava mais ficar de cama sem fazer nada, eu estava surtando, e aí foi quando a galera começou a fazer live na época. E aí eu comecei só por diversão mesmo, despretensiosamente, em outro aplicativo. E aí a galera começou a gostar de acompanhar a minha rotina, a minha vida. Tanto que eu falava para ele, eu brincava sempre, vocês não têm o que fazer na vida de vocês, porque vocês acompanham minha vida que não tem nada demais. Mas eles gostavam de acompanhar minha vida, minha rotina. E aí a gente foi se aproximando muito. Isso é uma coisa muito bacana das lives, porque você vai se aproximando das pessoas e vai fazendo parte da vida daquelas pessoas, né? E muitas pessoas viraram até amizades que eu tenho até hoje, inclusive. E aí, com o tempo, começou a ter retorno, né? Por mandar presentes e tudo mais. E aí eu fui para um outro aplicativo para trabalhar como streamer. Foi quando eu comecei a levar como um trabalho, porque por quase um ano eu não levei muito como trabalho, foi mais como um hobby mesmo, né? E aí, desde então, 4 anos levando como um trabalho mesmo, bem regrada, bem, né, com o meu nicho, com o meu público. E aí, há 2 anos eu vim para o Poco. Passei um ano aqui, depois eu fiquei um pouco off, porque eu não estava conseguindo conciliar por conta da minha faculdade. E aí voltei há 2 semanas de novo para cá. Mas eu já tinha um caminhãozinho aqui já. E aí voltei com a agência. Voltou com uma gente daí. Uhum. E, e tu te inspirou
em outros aplicativos para abrir Então, agência? Ou tu resolveu, não, vou voltar, mas eu vou mandar em mim? porque assim, quando você trabalha muito tempo como streamer e não é em plataformas tipo YouTube, Instagram e tudo, vai ficando, querendo ou não, um pouco cansativo para quem faz, né? E aí chega um ponto que você sente um pouco a necessidade de não necessariamente evoluir, porque eu não acho que seja uma evolução, mas uma mudança ali no seu trabalho, né? Eu disse, vamos fazer o teste, vamos ver o que que dá aqui. Eu entrei com a agência, assim, óbvio, levando muito a sério, porque tudo que eu tomo como trabalho, eu levo a sério, mas também, assim, sem aquela pressão em cima de mim de que, ai, tem que dar certo, tem que. Porque tudo, desde que eu comecei a fazer lives, tudo foi muito natural. E eu quero que a agência seja assim também. Então, quando eu vim para cá, eu disse: vamos lá, vamos ver se der bom, show. Se não der, foi uma etapa, foi um aprendizado, enfim. E eu Uhum. sempre fui muito E de para compartilhar. Eu sempre fui muito de compartilhar os meus conhecimentos. Obrigada. Fui muito de compartilhar, ensinar. Eu nunca tive problema em ensinar nada. E aí eu disse, cara, eu já faço isso por fora, né? Então vamos aqui agora oficializar e levar como trabalho. E aí, é isso. Tô aqui. de host para dona de agência hoje, o que que tu viu nesse meio tempo de evolução para ti? Então, em relação a mim, eu não vi tanta diferença em quesito trabalho, porque eu já fui ADM de outra agência por muito tempo. Então, eu já. Obrigada, gratidão, Momotá. Eu já fui. Eu sempre estava envolvida em eventos, em treinamento, enfim, acompanhando os hosts, procurando melhorar alguma coisa na agência, enfim. Então, como eu já vinha trabalhando com agências, eu tá levando uma agência, meio que eu tô pegando tudo que eu aprendi e colocando na minha agência. Então, assim, eu não senti tanto impacto porque eu meio que já trabalhava com isso, só que para outra agente, né? E agora eu tô colocando meio que em prática sozinha, com as minhas pernas. Então, assim, eu não senti tanto por conta disso. Agora, se talvez eu tivesse começado do zero, assim, não tenho nenhuma experiência com isso, não sei como fazer treinamento, não sei como lidar com pessoas, que esse é o ponto mais, mais complicado, um dos pontos mais complicados, não só de agência, mas, enfim, quando você tem que lidar com pessoas. E quando você não tem isso, talvez você sinta um baque maior quando vai abrir uma agência, né? Eu já tinha uma experiência já de 3 anos já trabalhando com agências, então foi só continuar. Boa sorte, sorte. Eu vejo que aqui dentro muitas pessoas abriram agência e não estudaram nem o aplicativo. Vou abrir Então, agência, vou contratar, vou sair ganhando dinheiro. primeira Ninguém vai ilusão, ficar numa achar agência. que abrir uma agência você vai ganhar muito dinheiro. Gente, não vai abrir uma agência do zero e dizer assim, estou abrindo uma agência, vou ganhar horrores de dinheiro. Não, não é assim, não vai. Tata também é dona de agência, ela sabe. Não vai. Então, chega dessa ilusão de que quem é agente tem muito dinheiro.
Pelo contrário, principalmente no começo, a gente tem que investir muito, a gente tem que tirar assim do nosso bolso, né? Até a agência conseguir levá-la, ser levada por si só, tem que tirar do nosso bolso, né? O segundo ponto, cara, se você não tem um conhecimento prévio, um estudo prévio do aplicativo que você está trabalhando, porque aqui a gente está no Popo, mas cada aplicativo tem o seu perfil, tem as suas regras, tem os seus eventos. Então, você tem que estudar o aplicativo antes de você abrir uma agência. Então, assim, é uma coisa que eu acho que até precisa de critérios um pouco mais específicos antes de se abrir uma agência. Porque eu acho que, às vezes, pela facilidade de se abrir uma agência, ou até de ser um subagente, por falta desses critérios, acaba que tem muita agência que não está preparada para levar outras pessoas, para levar outros agentes, e acaba que fica um monte de gente solta, né? Sem nenhum conhecimento, tanto que muita gente vem na minha live tirar dúvidas e são pessoas contratadas. Eu digo, cobre isso do seu agente, porque é uma das funções da agência é trazer esse treinamento, é explicar para você como o aplicativo funciona, como que você vai se desenvolver como host, como streamer, como você vai se encontrar. Então, sim, você tem que estudar o aplicativo, até porque cada aplicativo tem um perfil completamente diferente. Tanto que eu estava conversando hoje mais cedo sobre isso. Eu saí de um aplicativo onde o perfil do aplicativo era conversa, bate-papo. Mas aí tem outros Não, aplicativos que são mais voltados para batalhas, para PKs. Então, assim, você tem que estudar o perfil do aplicativo antes de abrir uma agência para que você possa esclarecer, porque o host vai chegar e como é que funciona isso? Ah, não sei. Então, deixa eu perguntar. Claro que a gente nunca sabe de tudo, né? E aí, o que eu não sei, eu vou atrás e tudo mais, eu vou me informar. Mas o mínimo a gente tem que ter. o básico, né? É que nem subagência, né? Tu já não consegue explicar pros teus, né? Como é que funciona e ainda vai abrir uma subagência. Aí tu tá ali no E é aplicativo só pra outra dizer que tu é visão. agente. Porque uma coisa é você treinar hosts, outra coisa é você treinar agentes. São duas coisas diferentes. Não é porque você é um agente que você necessariamente vai saber treinar outros agentes. Porque, como eu falei, aqui é um trabalho que você lida com pessoas que têm aptidões diferentes. Não é todo host que nasceu para ser agente. Da mesma forma que nem toda gente nasceu para ser host. Então, a gente tem que se encontrar no nosso quadrado e ficar ali. Não impede de você fazer testes, né? Ok, não deu certo. Mas você tem que ter o básico, você tem que ter o mínimo. E é uma coisa que eu acho que aqui falta. Os critérios mais sérios, assim, em relação a abrir uma agência, até você abrir uma agência, né? Eu acho que falta um pouco. E falta. E pra ti, assim, ó. Pra hoje, pra te fazer uma contratação aqui dentro da Popo, tu vê dificuldade? Vamos dizer assim, às vezes para pessoas que tu não sabe como funciona a live, nunca fez, ou aquela pessoa que vem de outro aplicativo com um ranço da antiga agência e não quer agência de jeito nenhum, até tu Ai, mostrar que tu pode fazer uma diferença para ela. Tu vê alguma dificuldade nisso? olha, eu não tenho tanta porque eu acho que. Deixa eu só acender a luz. Eu não tenho tanta porque eu tive muito tempo para aprender isso sozinha, antes de abrir uma agência. Então, quando eu vim com a agência, eu já tinha essa bagagem já.
né? Porque eu conversava muito, muita gente chegava até mim me perguntando: ai, Jéssica, o que eu faço? Eu não estou me encontrando. Por exemplo, uma amiga minha que veio, estava em outro aplicativo, veio para cá, tá aqui, que é a Libriana. Ela, no começo, era totalmente tímida, muito tímida. E eu digo, olha, Libriana da Stark? Libriana. A A Libriana, ela Libriana. começou, quem treinou a Libriana foi eu, em outro aplicativo. E ela, para quem conhece a Libriana tímida, vocês conseguem imaginar a Libriana tímida? Hoje Então, ela assim, dá show aí de maquiagem então, artística. e aí eu comecei a falar, a tentar, junto com ela, achar o nicho dela. Antes ela gostava muito de fazer, ela trabalhava com confeitaria. Eu dizia, amiga, então faz lives fazendo os teus trabalhos de confeitaria, dando dica, falando sobre a diferença de ingrediente tal com ingrediente tal. E aí ela começou assim, e como era uma área que era já do trabalho dela, ela se sentia à vontade. E esse é o ponto. Você Uhum. precisa se sentir à vontade até que aquilo se torne natural. Porque a timidez, ela é trabalhada. Eu conheci muitos streamers, muitos, que começaram e não conseguiam dar. Ficava só, oi, tudo bom? Nanana. E aí, com o tempo, oi na pele. E aí, com o tempo, eles foram se soltando. Eu digo, gente, aqui, trabalho como streamer é assim, a timidez ela é trabalhada. Você só precisa fazer. E fazer várias vezes até que você se solte. E ela começou a se soltar e tudo. E aí eu comecei a criar eventos no outro aplicativo. Não existia esse tipo de evento. Boa noite, boa noite. Não existia esse Boa tipo de noite na evento no pele. outro aplicativo. Isso já faz muito tempo já. Tá lá de 3 anos. E aí eu comecei a fazer eventos com caracterização temáticos. Ia ter Halloween, vamos fazer o tema Halloween. Isso não era no Popo, porque aqui no Popo tem muito, e é uma coisa que eu gosto muito aqui, porque valoriza muito gente que é Uhum. artista, né? E lá não tinha isso. E aí ela começou a descobrir que ela tinha um dom que ela nunca imaginou, que era para arte. Ela não sabia que tinha aquele dom. E para quem não conhece, eu até convido vocês a conhecerem, para vocês verem o trabalho dela. Ela descobriu um dom que ela não sabia que tinha. Hoje ela faz caracterizações que nos leilões tem gente que fica até com medo, eita, Libriana, e agora? O Dia das Bruxas, ela fez uma bruxa assim, ó, Cara, muito foi real, velho. sensacional, muito sensacional. Fez caldeirão. Ela fez caldeirão, fez tudo, cara. Não, foi Se puxou. sensacional. Se puxou. Então, assim, Muito bom, o muito que eu bom. ajudei, eu não era gente, eu era só uma pessoa que eu já tinha, né, uma bagagem. Então, nunca fui suporte dela, eu nunca fui, enfim, nada demais. O que eu fiz foi ajudar a se encontrar. Eu acho que isso, muitas vezes, o agente precisa fazer. Porque quando o agente ele contrata hosts de outro aplicativo que já tem uma bagagem, que já é desenrolado, é uma coisa. Mas às vezes a gente contrata pessoas que estão começando agora. Eu comecei a fazer live agora, eu não sei nem para onde é que vai, eu não sei nem como falar com as pessoas. Então, o agente ele também precisa ser um facilitador para essas pessoas, ajudar essas pessoas a se encontrar dentro do nicho delas, né? E assim, ó, Gezinha, tu era ADM da. De quantas agências tu já foi ADM? De agência eu fui de uma agência, mas assim, oficialmente ADM, oficialmente eu fui de uma, mas trabalhar com a agência, nossa,
trabalhei por acho que uns 3 anos ajudando a agência. Mas não E era nada oficial, né? não era oficial, mas tu tinha. Era organizado, tipo assim, ó. Gezinha, tu vai cuidar de determinadas Sim, coisas dentro da agência, né? Tu vai sim. fazer um E eu, treinamento, vai acompanhar as meninas. e eu sempre fiz muita questão de deixar isso muito alinhado. Porque quando tem muita gente fazendo a mesma coisa, acaba que um vai atrapalhando o outro, porque faz uma coisa e o outro vai lá e desfaz. Ou então você tem uma ideia, você está fazendo, aí vem outra pessoa com outra ideia, faz aquela outra. Então eu acho assim que, assim como uma empresa onde tem as funções, tem os cargos, eu acho que a agência ela precisa disso também. Então, eu sempre fiz questão de deixar muito bem organizado, tanto que era uma coisa que eu sempre falava antes de trabalhar ou ajudar em alguma agência. Ó, eu ajudo vocês. E eu posso até ter alguém para me ajudar. Mas a partir do momento que você me colocar nessa função, eu que mando nessa função. Por quê? Uhum. Porque eu já sabia como que era. Eu já sabia que quando tem muita gente fazendo a mesma coisa, vai dar BO, ou vai dar intriga, ou enfim. Então, assim, eu acho que cada Vai um dar fica no seu quadrado. desencontro de informação é uma coisa muito ruim, porque vamos dizer que eu posso até falar uma coisa diferente que você, só que eu. Ah, mas a Gezinha me falou que isso funciona assim, não assim. E a pessoa vai dizer, não, pode ir que eu tô falando pra ti que é assim, mas não foi pesquisado. Não, então eu vou conversar com a Gezinha pra ver o que de repente ou eu ou ela que estamos errados, e daí eu te passo a informação. Uhum. Mas tem muita gente, por isso que pra mim, eu fiz um podcast com a Vivi e com a Bia, que eu cheguei nesse ponto, né, na minha opinião, a DM para a plataforma aqui na Popo, não sei em outras, né, aqui para mim não Uhum. funciona. Porque assim, ó, eu tinha conversado com a Gezinha também sobre isso, porque assim, ó, se tu tem acesso à conta principal do agente e ele te deu a senha e tem a confiança em ti, aí tu pode dizer que tu é um ADM. É. Pode acessar É porque aquela eu conta acho que para ir também até. depende, porque eu acho que assim, os ADMs, eu gosto muito de dividir os ADMs por funções. Não necessariamente uma Uhum, pessoa que vai fazer o que eu faço, claro. Que quando você tem uma agência muito grande, é muito importante você ter uma pessoa de alta confiança. Quando você não estiver disponível, vai ter alguém disponível para você, para os contratados. Ah, aconteceu de uma viagem, aconteceu de eu ficar doente, aconteceu de, sei lá, tem que ter uma outra pessoa. Eu hoje eu não tenho essa necessidade por conta do tamanho da agência, mas eu sei que logo, logo eu vou precisar. Mas aí eu vou ter uma pessoa que eu já vou estar treinando para que seja, né, ali, vamos dizer, o meu braço direito. Mas eu acho que até isso você tem que ter alguns uns limites. Porque senão, a não ser que seja coisa, vamos abrir uma agência juntos. Aí é uma coisa. São duas pessoas que decidiram começar do zero, abrir a agência juntos. Agora, eu abri uma agência e eu vou chamar alguém e tal. Eu acho que tem que ter sim uma confiança, mas até ali também tem que ter um certo limite. Porque eu já vi muitos problemas grandes e muito sérios com agentes que tinham que davam para os ADMs acesso à conta, acesso à questão do coin seller, né, e tudo mais. Então, eu já vi problemas seríssimos, grandes. Então, assim, e era uma agência gigante, gigante. Então, assim, como esse fone, como nessa cabeça desse tamanho. Olha o tamanho do fone, gente. Mas, enfim,
Então, eu acho que precisa, sim, de um limite até ali. Da mesma forma que eu conheço a agência, que é gigante, e que tem o braço direito dele de extrema confiança. Mas ele ainda assim ele dá o limite, tipo, você tem acesso a isso, isso e isso, mas você só pode fazer ou movimentar qualquer coisa com a minha autorização, com o meu conhecimento. Você tem um acesso, mas só pode mexer. Então, eu acho que tudo depende do tamanho do que você quer dentro da sua agência. Por exemplo, eu trabalhei em agência onde existia os ADMs divisão de função no sentido, por exemplo, eu sempre fui ADM para treinamentos e eventos. Então, eu só trabalhava com isso, treinamento e evento. Ah, mas tá tudo não sei o quê. Se você quiser me ajuda, tudo bem, mas não é a minha função, né? Aí tinha outra pessoa que era para marcação de PKs, outra pessoa que era para recrutamento. Então, assim, para mim também tem esse tipo de divisão, né, de ADMs. E hoje a tua agência tem quantos hosts hoje? Atualmente tem Total, assim. cinco. Então faz. Quanto tempo tu tá com a agência aqui então? Um mês, 2 meses? Não, vai fazer Mais? 3 semanas agora. 3 semanas? Nossa, pensei que era um mês. Não, eu voltei faz pouco tempo. Inclusive, eu sempre falo, eu voltei agora para o aplicativo, eu voltei como novata, porque o público que eu tinha antigamente não está mais aqui. Então, e é uma coisa que eu falo até para os hosts: olha, quando vocês estão começando em outro aplicativo, vocês estão começando como novato. Não fica querendo chegar já no patamar que você tinha antes. Você não vai. E eu já trabalhei aqui. Eu já tinha uma quantidade de recebidos, eu já tinha uma quantidade. Só que quando eu voltei, eu tô começando do zero de novo. Então você vai nas minhas lives, não tem o movimento que tinha de antigamente. Então, bora lá de baixo e vamos crescendo. Então, eu, como host Top. aqui, como host e como agente, eu sou novata. Top. E vou fazer agora uma pergunta um pouco polêmica, que a gente sempre tocou na tecla dentro do podcast. Qual a tua visão, né, das agências que não liberam os hosts e as que liberam, né, na tua Polêmica. visão, e que tu quer trazer dessa visão para a sua agência? Então, é uma coisa que eu parei para pensar bastante, sabe, em relação a isso. Pela plataforma, a plataforma é bem clara, você só é liberado se o agente liberar, ponto. Quais são os critérios? Aí cabe à agência criar os seus critérios. Qual o problema? Muitas agências não têm critérios. Ao contratar alguém, não tem critério assim, vou liberar nesse caso, não vou liberar nesse caso, vou expulsar nesse caso. Eu vou dar a Tem. minha opinião. A minha opinião, que pode ser, enfim, cada um, né, tem a sua visão, vou falar a minha opinião. Se eu estou trabalhando numa empresa, eu não estou falando pelos critérios do aplicativo. Se eu só estou trabalhando numa empresa e eu não estou bem naquela empresa, e eu recebo uma proposta de uma outra empresa, ou eu quero trabalhar em uma outra empresa ou em outro cargo, eu posso pedir demissão da minha empresa, Sim. né? Eu não sou obrigada a trabalhar o resto da minha vida amém naquela empresa. E eu acho que cada agência, não é, ok, não são empresas, mas também são, porque elas estão mexendo ali com dinheiro, com administração, com pessoas e tudo. Então, assim, eu não acho que seja certo, eu, Jéssica, a agências prenderem ninguém.
Ah, Jéssica, mas quando que vai liberar? Aí o que eu acho é que cada agência precisa ter os seus critérios de liberação muito bem esclarecidos para os hosts. Olha, a gente não libera. Ponto. Deixa isso esclarecido. A gente não libera. Acabou. Uhum, Não fica aquele negócio, não, a exatamente. gente libera e depois fica. Não, nós não liberamos. Ou então, nós liberamos, mas nesse termo, nesse. Nós liberamos, mas com devolvendo isso e isso. Aí cabe ao host escolher qual agência ele vai querer entrar. Mas antes ele já sabe aonde ele está entrando. Esse é o ponto. Você saber onde você está entrando. O grande problema é que muitos hosts entram já de supetão em uma agência e não sabem onde está entrando, né? E nem a Uhum. agência é transparente ao ponto de dizer assim, gente, eu tô falando aqui bem generalizado, porque isso é um problema geral, não é só do Popo, viu? É de qualquer outro aplicativo que trabalha assim, com agências e tudo. Então, tem que deixar isso muito bem alinhado, muito bem esclarecido, muito bem transparente para o seu host. Então, na minha agência, eu não prendo ninguém. Por quê? Qual é a minha visão? Se uma pessoa não está feliz na minha agência, ela não vai trabalhar feliz. Se ela não vai trabalhar feliz, ela não vai render. Ela não vai render. Muitos vão pegar raiva e vai dizer, vou parar de fazer live agora só porque eu não quero que a agência tenha nenhum lucro em cima do que eu estou recebendo. Então, qual o benefício para mim? E outra coisa, além de ser uma dor de cabeça, eu estou fugindo de dor de cabeça. Então, pessoa, Jéssica, eu não estou feliz, não estou me sentindo bem e tal. O primeiro eu pergunto, ok, aconteceu algo aqui em que a gente possa melhorar? Porque quando é algo que aconteceu dentro da agência e que precisa ser melhorado, é importante deixar isso claro. Não, Jéssica, não foi nenhum problema, eu só não quero mais, ou eu quero parar de fazer live, ou então receber uma proposta em outra agência e tal. Cara, não adianta eu aprender. Aquela pessoa vai estar lá, mas não vai estar feliz. E aí vai ser um problema. Por quê? Porque essa pessoa vai estar falando do agente ou da agência para outras pessoas, vai trazer fama ruim para a minha agência, para o meu nome. Então, assim, qual vantagem eu tenho em prender alguém? Eu não vejo vantagem. Então, assim, eu procuro conversar com a pessoa. Se for algo relacionado à agência, teve um problema na agência, ok, vamos esclarecer. Eu falo isso porque quando eu fui ADM de agência, isso já aconteceu. Né? Não aconteceu na minha agência, mas já aconteceu na agência que eu trabalhei. Ok, aconteceu alguma coisa dentro da agência para a gente tentar resolver. Né? Se não, vá em paz, Deus te abençoe. Seja feliz, muito sucesso. Mas eu não quero dor de cabeça para mim. Eu já tenho tanta dor de cabeça na minha vida, gente. Oi, Tigrão. Eu já tenho tanta dor de cabeça na minha vida, eu não quero mais dor de cabeça na minha agência. E aí cria conflito, cria chacota, cria panelinha, cria gente falando mal, não sei o que, não sei o que. Então, assim, quer ir, né? Deus Mas me livre. isso que tu tá me passando, isso que tu tá falando agora é o que tu pensa nesse momento. Mas a qualquer Nesse momento. momento tu pode mudar essa ideia? Posso. Pode mudar Mas de ideia aí, daqui. a partir do momento que eu decidi mudar de ideia, eu tenho que deixar muito transparente para os meus hosts. Tanto que um. Eu criei as diretrizes da minha agência. Como que a agência funciona, deixar muito claro qual a função do agente, que não é validar PK, não é ser suporte. Se o agente faz algo, é porque ele quer do coração dele, mas não é obrigação do agente. Então, qual é a função minha como agente? Quais são as vantagens de estar na minha agência? Porque a minha agência ela tem que oferecer vantagens. Senão, por que alguém vai querer estar na minha agência? Qual é a vantagem de estar na minha agência? Uma agência nova.
Qual a vantagem de estar em uma agência, na minha agência, que é uma agência nova? As vantagens da minha agência são essas, SZS, tem bonificação, tem não sei o quê, tem treinamento, blá, 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 blá. Então, tudo isso tem lá nas diretrizes. Diretrizes de liberação, tem lá. Diretrizes de expulsão, tem também. Porque, por exemplo, se uma pessoa dentro de uma agência comete um crime ou comete algo que prejudique outro host, né? Por exemplo, que envolva também crime, calúnia, difamação e tudo, essa pessoa eu vou convidar a, a se retirar, entendeu? Então, tudo Sim. isso está muito claro lá nas diretrizes. Quais são as bonificações? Está lá muito claro dentro das diretrizes. Então, tá transparente. Eu tô lá. Se a pessoa disser que não tem, é porque ela teve preguiça de ler. Mas está lá. Por quê? Porque é uma defesa minha como agente e é uma defesa do host. Porque se acontecer, a Jéssica não quis me liberar, mas está lá na diretriz da agência dela que ela libera e ela não está me liberando. Então, é uma proteção também para o host, porque ele sabe como é que a agência funciona, né? Sim, eu te pergunto isso porque assim, ó. Por que eu te perguntei que nesse momento essa é a tua visão? Porque com o tempo tu vai começar a crescer. A tua agência vai crescer. E Claro. tu vai precisar fazer. Eu acho que para mim esse ponto da liberação é uma coisa que vai ser mudada. Porque assim, ó, a Jéssica começou a evoluir, a agência dela já tá com nome, tá já aparecendo no app. Então ela vai ter que tirar mais. Não é assim, começou a crescer, já vou tirar um lucro. Não, pessoal. Tu ainda vai acabar gastando. Então, assim, tu vai pegar aquele teu dinheiro ainda teu mais da plataforma para investir e ainda continuar investindo. Com certeza, na pele. Então vai chegar uma já leio aí na pele. Calma aí. Então, tu vai acabar mudando essa parte da Claro, liberação porque tu claro. vai acabar investir mais. Então ali tu vai Agora, estudar. Como é agora porque eu não estou é de falando começo, as regras da liberação. Não é assim. sim, Entrei hoje, amanhã a pessoa, tô querendo sair. Peraí, que aqui não é a casa da mãe Joana que você entra, sai, entendeu? exatamente na pele. Não, mas isso tem nas diretrizes. Quais são os critérios de liberação? Eu falo de prender host, eu falo de um modo geral, por, por esses motivos que eu falei. Mas, claro que à medida que você vai vendo as necessidades dentro da agência, ela vai ter adaptações. Todos os lugares, mas tem que ter adaptação. Tem que ter. Não existe nenhuma empresa, nenhuma agência, nenhum aplicativo que ele nasce daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Não, ele vai se ajustando à medida que ele vai vendo a necessidade dentro daquele lugar. Da mesma forma que a agência que eu era ADM, ela trabalhava de outra forma. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá era diferente. O objetivo da agência era outro objetivo. Você falou investir a visão diferente, ser mais. Exatamente. Então, assim, não é uma feira. Por isso que eu falo que o agente. Qual é a principal questão da liberação ou liberação? Libera ou não libera? A questão não é liberar ou não liberar, mas a agência ser transparente com o host e dar alguma segurança para o host em relação àquilo. Isso é o importante. A questão não é necessariamente o liberar ou não liberar, mas é a transparência. Olha, a minha agência, ela libera você se você me der 10 milhões. Você entra o que você quiser. Então, assim, agora ele tem que deixar aquilo transparente antes do host entrar.
antes do host colocar o códigozinho dele lá. Porque depois que ele entrou, Já ele não era. vai. Não tem mais Já o que era. fazer. Então, Mas a minha antes da pessoa pergunta. entrar. Pode falar. A minha pergunta eu vou te interromper agora. Não gosto de te interromper, mas eu vou te interromper um Não, pode pouquinho. falar. Por que dessa pergunta pra você? Porque muitos entram aqui fixado só naquilo. Muita agência, né, que tá evoluindo e parou porque continua sempre com aquela regra do começo, Não dá. Não entendeu? dá. Não dá. Aquela regra Não dá. de, não, vai Uma, entrar na minha agência, mas eu vou liberar, mas eu vou te dar um carro do ano. Um exemplo, uma promessas coisa é a minha enganosas. agência. Uma coisa é a minha agência hoje, que tem 5 pessoas, que são 5 pessoas que eu conheço. Outra coisa Uhum. é daqui a alguns meses a minha agência ter 50 pessoas com pessoas que eu não conheço. Exatamente. Por É isso que eu óbvio que gosto da tua tem que mudar. visão. Eu gostei da tua visão quando a gente conversou a primeira vez. É que tu tem a tua visão do começo e a tua visão da evolução. Que tu possa Sim, mudar aquilo que tu começou lá, tu mudar. Muita gente não muda. Vai continuar aquilo ali e às vezes a agência, para dar aquele salto, já tá aqui há muito tempo, mas para dar aquele salto dentro do aplicativo, faltou só trocar algumas pecinhas. Ó, isso já não vai mais funcionar, né? Vou colocar isso aqui, né? Botar uma visão maior na agência, chamar atenção na hora de conversar para agenciar, do que ficar, não vou liberar e deu. até porque, por Não tem, não exemplo, vai ter conversa. eu tenho projetos a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, eu tenho projetos para entre janeiro e fevereiro dentro da agência, que quando eu colocar isso em prática, eu vou ter que ajustar algumas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo: bonificação. Algumas coisas vão ter ajuste. À medida que também a minha agência vai crescendo, hoje eu só tenho condição de dar essa bonificação. Aí a minha agência agora tem 100 pessoas. Eu vou continuar com aquela bonificação meca de quando eu era nova? Não tem como. Então, assim, à medida que a agência ela vai crescendo, ela tem que se adaptar diante primeiro. Primeiro, a agência ela precisa ter a sua visão. Qual é a visão da agência? Qual é o objetivo da agência? Porque até as agências têm agências que têm objetivos diferentes. Não é a agência, ela não é uma forma de bolo que todo agente tem que ser exatamente a mesma coisa. Porque cada agência tem perfil diferente. Por exemplo, tem agência que é agência de eventos. Tem agência que é agência de streamers que fazem, que interagem. Tem agência que é agência. Então, qual é o perfil da sua agência? Da mesma forma que eu, como host, eu tive que me encontrar dentro do meu nicho, antes de eu criar minha agência, eu tive que montar qual é o perfil da minha agência. O que é que eu quero para minha agência? Qual o estilo de host que eu tenho para minha agência? Por exemplo, tem agências que escolhem mulheres belíssimas. Belíssimas. Miss. Tem uma agência que a gente até brincava que era a agência de Miss. Era o perfil da agência. A gente não pode julgar, não pode criticar. Por quê? Porque era o perfil dela. Então, assim, o que é que eu quero para dentro da minha agência? Então, eu não posso chegar e dizer assim, Garcia, você vai abrir sua agência, você tem que fazer assim, 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 assado. Não dá. Não é uma forma de bolo. Porque lucra mais. Na Claro que verdade. lucra mais. A agência de Miss, óbvio que lucra mais. Mas, por exemplo, eu nunca consegui entrar. Não que eu me ache feia, mas eu nunca consegui entrar numa agência de Miss. E nem faço questão de entrar, entendeu? Com vontade. Eu não gosto de pessoas com vontade de crescer. Não entendi, agência brilhante. Não entendi. Eu não entendi também. Eu, na verdade, entendi, mas acho que não é o que tu queria passar. Eu acho. Reformula a frase. Reformula. E aí, qual é a visão da Mas minha agência? É o nome dela.
Então, quando eu criei a agência Union, eu quero uma agência onde as pessoas, óbvio, assim como em todos os lugares, tem os seus grupos, os seus mini grupos, óbvio. Mas, no geral, eu quero uma agência que ela se apoie dentro dela. Por quê? Porque todo começo, eu não quero uma agência de top host agora. De contratar, vou reformular. De contratar top host. O meu objetivo hoje não é contratar top host. O meu objetivo hoje é contratar pessoas que estão começando agora. Por quê? Porque essas pessoas, elas precisam de ajuda de outras pessoas. E muitas vezes vão ser de outros hosts. Então, hoje, o meu objetivo dentro da agência é contratar pessoas que estão começando agora. Claro que às vezes entra um top host, outro, mas não é o meu objetivo ao recrutar. Eu não vou caçar top host, entendeu? Mas é o perfil da minha agência. Acho que ele quis dizer que gosta de pessoas que pensam no coletivo, não no individualismo. Gosto de pessoas. Sim. Sim, sim. Exatamente. Agora, claro, Boa noite, Aleph. eu vou até não reformular, mas eu vou acrescentar uma coisa. A gente, sim, é importante crescer no coletivo, mas é importante a gente não ter a ilusão de que todo mundo vai ser unido. Não vai. Boa noite, Lilica. Não vai. Não vai. Sempre vai ter aquela pessoa que vai estar lá, não participa. Vamos Os supor, abençoados. eu tenho um grupo de PKs. Na hora do PK de fulaninho, vamos lá. Quem tiver disponibilidade, vamos lá e tal. Sempre vai ter aquela pessoa que não vai no PK de ninguém e reclama porque não foi no dela. Sempre. Normal. Sempre. Então, é óbvio que vai ter aquela pessoa que só pensa no seu. Aí, o que eu faço? Eu vou me estressar? Não vou, porque aquela pessoa não vai mudar. Então, eu tenho as minhas estratégias que eu fui aprendendo com a minha vida de como lidar com essas pessoas. Mas a minha visão como agência como um todo é que ela tenha um perfil de união. Porque uma pessoa que está entrando agora no aplicativo, que não tem a maioria não tem um apoiador. Fato. Eu não tenho apoiador. Eu sou novata agora de novo. Eu não tenho apoiador. Então, essas pessoas, elas precisam de outras pessoas. E nada melhor do que pessoas que estão no mesmo barco. Porque elas sabem a necessidade ali. Então, é mais fácil de chegar para uma pessoa que precisa validar os 7 PKs e dizer assim, ajuda a fulaninha, ela te ajuda ali nos steps. Mas quando você tem uma pessoa que, vamos supor, tem um grupo de pessoas que já tem o seu apoiador, ela não vai ficar rodando, a não ser que seja dela, do coração dela, mas no geral. Ela não vai ficar rodando em PK, ajudando a dar TAP nos PKs. Por quê? Porque ela não precisa disso. Por isso que eu falo que primeiro você precisa formar o perfil da sua agência, para você formar o perfil dos seus contratados e assim ter uma coisa um pouco mais unificada. Vai ser perfeito? Não vai, mas pelo menos tem que estar todo mundo ali na mesma visão. Pelo menos ter que dar um norte daquilo que tu quer para dentro da agência, até para quando alguém surtar, né, como tu disse agora há pouco, né, que alguém vai dizer, e a fulana tá lá no PK da outra ajudando a outra, mas não tá ajudando aqui que eu sou da agência. Não é bem assim. Isso é normal. Às vezes tu tem uma grande amizade com uma pessoa que é de outra agência. Claro. E ela não é tão próxima a você. Mas isso também... Eu vou dar um esboço aqui, podem copiar quem quiser, tá? Das minhas diretrizes. A primeira, visão e missão da agência. Não vou falar a minha, porque cada um tem que ter a sua. Como eu falei, não existe fórmula de bolo, mas tem que ter a visão e a missão da agência. A outra é a estrutura organizacional. O que é que eu tenho dentro da minha agência? Eu tenho um agente,
Eu tenho. Se eu tiver, hoje eu não tenho, mas se eu tiver uma ADM de evento, quem é o ADM de evento? É esse. O que é que ele é responsável? Isso, isso e isso. Agendamento de PK, isso e isso. Então, estrutura organizacional dentro da agência. A outra, diretrizes para recrutamento de host. O que é que eu preciso para recrutar um host? O que é que aquela pessoa precisa? Tem mais de 18 anos, tem não sei o quê, blá, 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 blá. Ah, você precisa de um telefone bom, uma ring light e um fundo. Não, gente, não precisa, não precisa. A melhor iluminação que tem é a iluminação natural. Então, às vezes, você não tem dinheiro, você está começando agora, você não tem R$ 5 para investir na ring light. Mano, usa a iluminação natural. Então você precisa do quê? De uma iluminação boa, de dananã. E aí eu vou dando ideias, até porque às vezes tem vídeos no YouTube ensinando de como fazer essa ring light. E aí eu vou dando ideias. Mas enfim, quais são os critérios de seleção? A outra é expectativas de desempenho. Então, quais são as metas de transmissão? É o quê? É seus PKs? É suas horas? É sua meta de salário? As regras de conduta, que são as regras do próprio aplicativo, né? Deixando explicado, porque aqui, infelizmente, né? A gente sabe que o negócio não é muito bem claro. Então, explicando um pouco sobre as regras e condutas do aplicativo. Quais são as bonificações do aplicativo, como que funciona o aplicativo, o pagamento do aplicativo, as formas de saque e as bonificações da agência, que é separado, a agência. Procedimentos de saída, que aí, né, cada agência tem a sua. Suporte e desenvolvimento. O que é que eu como agência ofereço? Eu ofereço treinamento, eu ofereço workshop, eu ofereço curso de inglês, eu ofereço, como tem uma agência que eu gosto muito aqui, treinamento de como afortunar, enfim. Aí, contato e suporte, esse aqui, né? Caso você precise, né? Enfim. Mas o básico é isso, de diretrizes que você precisa ter. O básico que tu falou. O básico que tu falou agora sobre rig light foi muito bom, porque às vezes tu não tem. Quando eu iniciei, eu não tinha, né? Tive que ficar embaixo da luz, mas isso é importante, né? Passar pra pessoa, de repente tu conseguir, que nem tu falou no YouTube ali, fazer um quebra-galho, né? De começo, porque tu não vai ter pra investir, né? Mas depois ali tu vai começar a tirar o teu dinheiro do aplicativo, tu vai comprar uma ring, uma cadeira, outro celular que é importante ter dois, né? Para uma conta suporte ali, para pra gente poder ter uma conta suporte ou mexer no aplicativo. Tem E aí tu vai. umas dicas que eu dou também para quem não tem 2 celulares, eu tenho umas dicas. Está na hora de dormir. Cala a boca, Alex. Não. Qual é a propaganda que a gente vê? Gente, isso é geral em todos os aplicativos, tá? Não é só aqui, não. Tenha o seu celular, uma boa iluminação e 2 horas por dia e saia do CLT. Pronto. Saia do CLT. Com 2 horas por dia e é isso. Vou fazer milhões. Então, assim, Pois é, Lilica. Como é que tu vê? Já tá acabando. Gezinha falou bastante. Na pele, agora eu cobro, viu? Eu cobro, eu não trabalho mais de graça, não. Sou ADM, só trabalho de graça. Ô, na pele, eu vou te dar uma ideia. Contrata a Gé pra treinar umas ADMs para ser da sua agência. Eu acho que ela vai aceitar melhor. Eu acho uma boa. Treinamento de ADM com a Gé. Você me deu uma ideia agora. Vou anotar aqui essa ideia. Vou começar. Viu? Gostei. Eu gostei desse site aí. Me deu um negócio aqui.
Ah. Eu tenho umas ideias. Às vezes essa cabeça não é grande só por si, não. Às vezes a gente pensa. Oferecer uns cursos Tiazinha, aí. faz uns cursinhos aí, ó. Coloca lá um bannerzinho e sai por aí, ó. Como é, gente? Eu vou criar. Obrigado na Eu pele. O vou, eu teu vou também, meu velho. mentoria. Vou ser mentora agora. Brincando, gente. Acendeu a luz. Fala. O que disse? Tempo é Não, 24 curto. horas não dá, ô tubarão. Dá, mas. Dependendo, às vezes eu não quero terminar o programa, mas temos que Assim, terminar. Mas vai eu tô estar no aqui a critério de YouTube. vocês. Eu tô a critério de vocês. Não, mas Vai. é porque às vezes tem outros assuntos que dá pra. Mas vai. Não, eu vou fazer uma última pergunta, já é 9 horas, né? Como funciona aqui? Não é funciona, vou reformular a pergunta. Qual a sua visão para a sua agência, né? Para a contratação para homem trabalhar na sua agência, que é um pouco mais complicado, né? Hum. Para homem, tu vai ter que Então, dar um treinamento enorme, explicar para ele que ele vai ter que se virar, principalmente participar de muito evento. e eu acho assim que é importante as agências elas valorizarem mais, porque primeiro eu acho um absurdo, eu acho ridículo isso nesse aplicativo. Falo mesmo. Acho ridículo. Homem ter diferença. Cara, é o primeiro aplicativo que eu vejo isso. Pode ser que tenha outros, mas que eu conheço é o primeiro aplicativo. Mas enfim, eu acho Uhum. importante as agências valorizarem. Então, assim, oferecerem outros tipos de bonificações para homens, se possível, né? Porque, cara, é fogo, homem, porque tem que subir level, tem que. Para ser Rocket Host tem que isso. Cara, é fogo. Então, é outro tipo de treinamento. Homem aqui é outra forma de fazer live, não é igual a mulher. Então, é outro tipo de treinamento. Não tem como colocar tudo no mesmo pacote. Não tem. É outro treinamento. É um E eu estudo acho que para deveria quem, ter outra. quem vai contratar. É um estudo que tem que deixar muito bem claro, porque hoje em dia tem o Diamond Star, né? Só que o Uhum, Diamond, como tu mesmo uhum. já passou aqui para nós no podcast todo, a evolução, é uma coisa que tu, daqui a um tempo, tu vai ter que pensar, eu vou colocar só para ficar com Uhum. uma tag bonita? Ou eu vou colocar realmente para ajudar quem tá ali comigo? Se é Aí é para uma ter coisa que. boniteza. Então, na primeira reunião que eu tive com o pessoal, eu disse assim, gente, olha, tem a questão do Diamond, mas o que é que vocês. Hoje eu consigo fazer isso porque a agência é pequena. Óbvio, quando ela for grande, eu não vou conseguir fazer Uhum. isso. Mas hoje, com a agência pequena, eu consigo ter essa disponibilidade de chegar. Vocês preferem uma bonificação ou vocês preferem uma tag do Diamond? E aí eu disse, não, eu não quero tag de Diamond, eu quero bonificação, eu quero é dinheiro. Então, pronto. Então assim, são coisas que eu vou adaptando. Agora, à medida que as pessoas forem crescendo junto com a agência, que é esse o objetivo, que os meus hosts eles vão crescendo junto com a agência, aí os objetivos dos hosts vão ser outros. E aí a agência vai se adaptar aos objetivos do host, aí vai o que eles querem. Se eles pedirem, ok, então vamos lá, vamos fazer uma reunião, vamos aqui ver tal, vocês querem mudar isso, né? Vamos fazer uma votação, blá blá blá, entendeu? Então é importante essa sempre estar em comunicação com os seus hosts para ver quais são os objetivos deles também, como hosts. A gente tem que ter essa sensibilidade de estudar os nossos hosts, assim como uma empresa, vamos supor, uma empresa de cosmética. Antes, ela precisa estudar qual é o perfil do público dela. Não adianta de nada eu fazer um kit de maquiagem para
para pele branca, sendo que mais de tantos por cento mais de 50% da população brasileira é negra. Que tem o que falar isso. Então, assim, eu tenho que estudar. Então, também eu tenho que estudar os meus hosts. Quais são os objetivos dos meus hosts, né? Gostei da pergunta ali. Qual a diferença do Diamond e a bonificação? Assim, ó. No que a gente tá falando, tem diferença, tá? Porque o Diamond é uma bonificação saído do dinheiro do teu agente. Tá? Do agente. Do jeito Não é que do a Gezinha aplicativo. tá falando. Não é do aplicativo. O jeito que a Gezinha tá falando, ela tá perguntando pra eles se eles querem ficar com aquela tagzinha bonitinha do Diamond ou se eles querem ganhar dinheiro. Por quê? Ela vai pagar eles sem o Diamond. Porque, Ela vai dar gente, uma aquela bonificação tag, a fora gente do paga Diamond. É porque aquela tag a gente paga por ela. É isso. Sim. Então, eu pergunto, vocês querem que eu gaste o dinheiro da agência com aquela tag para vocês ficarem com a tag bonitinha? Ou vocês querem uma bonificação para vocês? Então, assim, aquela tag não é de graça, ela é paga. Entendeu? Por isso que eu pergunto isso Então, para vocês. então, até ela evoluir para colocar o Diamond mesmo na agência, né? Ela prefere pagar por fora e não ter a tag. Então, quando ela evoluir, agora eu consigo botar o Diamond, né? Largar o dinheiro lá e eles ir lá e recolher. Quando tiver isso aqui, aí, à medida que o dinheiro for entrando, a gente vai colocando mais coisa. Por quanto tempo o host pode ser desligado sem atividade? Ai, Pochete, pelas últimas atualizações não tem mais isso. Na prática, não sei na teoria. Na prática não tem, não. Porque eu já vi host inativo por mais de um ano. Desligado do... Para ser desligado da agência. Como assim desligado? Quanto tempo ele tem que ficar inativo para ser desligado da agência? Não tem isso. Nunca existiu dentro da Popo. Nunca existiu dentro da Popo. Nunca. Não tem isso. Não. Então, assim... Não tem. Pode ficar 5 anos... Isso que eu falo. Antes de entrar na agência, pergunte. Peça as coisas com muita clareza. Vocês que são agentes, por favor, sejam transparentes com seus hosts. Porque... E vocês vão estar futuramente evitando problema para vocês. Para vocês. Pesquisa. Uma dica, pesquisa antes de entrar em qualquer agência. Pede PDF, pede mesmo. Me passa o PDF. Tem uma menina que entrou, foi até pra TLA, que me chamaram, que tava tentando recrutar ela. E ela dizendo que tava na TLA. Daí eu conversando com ela, passou um bom tempo, ela falou que veio do TT. E aqui o pessoal cercou ela. Ela pediu assim, então passa o PDF de vocês, de cada um de vocês eu quero o PDF e eu vou estudar para ver qual agência vai entrar. Quantos mandaram para ela? Vamos dizer, 10 agências, 3 mandaram. E teve agência que fez na hora, que dava para ver que era na hora. Escrito. Então, gente, não era antes nem PDF. eu pedi a visão da minha amiga advogada, para dar uma olhada, ver o que ela achava. A gente tem que entender também que é uma coisa que me falaram e eu não sabia, e depois eu fui confirmar com o contador. Aqui é um aplicativo de jogos. Então tem regra que a gente não pode colocar aqui. Que não sei o que, para liberar eu tenho que ter uma taxa, tá? Porque eu pesquisei isso antes. Se eu poderia cobrar uma taxa para desligar alguém. Aqui é um aplicativo de jogos. Não funciona isso pela lei. Então, assim, a gente tudo isso tem que se informar. A gente ameaça caso ela não more com ele. Não entendi muito bem. Mas, assim, gente, já como vai para o YouTube, eu vou deixar umas dicas importantes. Primeiro, se você entrou aqui no aplicativo e você não sabe como funciona, primeiro, não clique em nenhum link que você receba.
Segundo, chegar uma Uhum. pessoa, coloca o código tal lá no meu agente. Não coloque antes de saber o que é. Porque aquele código que você coloca no meu agente é para você entrar na agência. Depois que você coloca o código, só o agente liberando. Porque, infelizmente, tem algumas pessoas que agem com má fé. Tu, se tu colocar o código e tu consegue sair no mesmo dia, menos de vinte e No quatro mesmo horas. dia, mas aqui que a pessoa saiba disso. Daqui que a Já pessoa saiba. estamos avisando. Já vamos Então, avisando. assim, Botou o código, menos de 24 horas tu antes sai de sem botar o permissão nenhuma. código. Não, eu vou lhe dar as diretrizes da minha agência depois que você botar o código. Preste atenção. Então, não coloque um código antes de você não ter certeza de onde você está entrando, tá? Porque aqui a gente tem muitas agências maravilhosas, super sérias, mas temos pessoas de má fé. E alguns que nem são donos de agência. Então, assim, cuidado. Dica. Vou dar E uma pelo dica bem aplicativo, importante. uma dúvida que sempre me pergunta, perdão, Garcia. Como é que faz para eu Pode sair da falar. agência? Você faz a solicitação lá no meu agente. O agente ele tem até 7 dias para responder. Se sim ou não, se libera ou se não libera. Se ele não responder dentro de 7 dias, você é desligado pela agência. Se ele responder que não, você só pode enviar uma nova solicitação depois de 30 dias. Ele não aceitou de novo. Aí, Mais 30. sim, mais 30 Aí aí, vai a vai. briga longa. Então pensem bem antes de entrar, tá? E quando for pedir para sair da agência nesse prazo de 7 dias, né? Se tu parar para pensar, eu não posso falar, mas eu vou deixar uma dica. Para pensar quando tu for pedir. Vou deixar um spoiler que eu não posso falar o motivo, né? Que senão vão cortar minha cabeça. Mas tem como tu ser liberado dentro de 7 dias, mas tu vai ter que estudar. De como tu conseguir sair em 7 dias sem o agente negar. Vou deixar para vocês pensar que tem como. Aí depois vocês É um vão lá na trabalho live dele muito encher o ralado. saco dele. Não posso falar, mas tem como. Eu conheço. Vamos botar aí umas 4 pessoas que conseguiu Vamos ser lá. liberada. Lilica, qual é a vantagem e a desvantagem do aplicativo? Você recebe todas as suas bonificações do aplicativo sem agência. Desvantagem: se você é novo no aplicativo ou se você é novo host, não está começando agora, você tá só por você. Você tá só por você. E aí é muito mais difícil. Sem treinamento, você E vai ter que outra. aprender tudo sozinho. Tiver um problema, você não vai ter ninguém para ir em contrato com a ADM, você vai depender só do suporte daqui, aquela mensagenzinha de suporte. Então você não vai ter um agente para conversar, para falar com o ADM se tiver algum problema. Dúvidas, você que vai ter que ir atrás sozinho. Então, bonificações, você não vai ter direito a outras bonificações, somente só as bonificações do aplicativo. Então, a minha agência é pequena, mas ela tem bonificação. Mas aí depende do quanto que você pode tirar do seu bolso, que eu estava falando para o Garcia no início. Antes de abrir uma agência, pense do quanto você pode tirar do seu bolso, porque uma agência nova, começar do zero, sem tirar nada do bolso, não é impossível, mas, cara, né? Não vai ter ninguém para xingar. Então, assim, é importante, porque, cara, chega uma pessoa aqui, é o que eu estava falando, qual é a vantagem? Vamos lá, chega uma pessoa, qual a vantagem de eu entrar na sua agência? Então, qual é a vantagem que você vai oferecer para o seu, que não sejam as obrigações do agente, porque a obrigação do agente de treinamento é de todo agente, viu? Isso não é favor.
É obrigação de toda a gente oferecer treinamento, explicar como funciona o aplicativo. Isso é obrigação de toda a gente. Agora, bonificação não é uma obrigação, é uma opção. Então, quais são as opções que a sua agência está oferecendo que seja atrativo para o Volt? Porque achou que ganha muito o jogo, mas que ganha. Gente, o papo tá bom, mas vou ter que terminar o podcast. Faz o seguinte, segue a Tem que Jezinha. fazer uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2, né? Senhor na pele que eu convidei não quis vir, deixou a Jezinha sozinha. Fez o PN lá. Eu quero a parte 2 com a Jé, aquela chata. Bora reunião. Bora reunião. O podcast é o último. Esse é o último podcast do, podemos dizer, do ano. Mas vai ter um podcast bônus extra, podemos dizer, que vai ser comigo, dia 17. Vai ser a Aurora Zita e a Lupita me entrevistando. No mesmo horário, dia 17, terça-feira, 8 horas da noite. Eita, se prepara. Faça a pergunta que quiser. Vou responder. Aí pergunta o negócio da minha forma. Pode perguntar. Que vai ser a mesma resposta, tá, gente? A mesma resposta, eu não vou responder. Tem como. Não, tem pessoas aqui dentro que falam de boa. Mas eu não falo pra não me comprometer, né? Porque é complicado, essa parte é bem complicada. Isso pode dar punição. Por isso que eu não falo. Se não desse punição, eu falava. Pode fazer. Vou estar respondendo tudo aquilo que, na minha visão, o que eu fiquei sabendo, né, de outras pessoas. Eu vou dizer, isso foi a pessoa que veio e me falou. Eu não vi. Vou estar respondendo tudo dentro do aplicativo, né? Não sei se vai ter uma pessoa que eu conheço aqui que gostava de me fazer perguntas do pessoal. Não me interessa a vista do pessoal aqui, é chata, é muito boleto para pagar, então não precisa ninguém vai pagar meus boletos, então não preciso falar. Então tá todo mundo convidado. Tem leilão da Aurora sexta, pessoal, faça a recarga com a Stark. Não esqueçam, não deixa para a última hora. Quero também agradecer meus outros patrocinadores, que é a DIL, agência do Fefe, a ETA e a Top Link, a TLA. Agradecer cada um de vocês que veio hoje, né? Infelizmente, não bombou do jeito que eu queria. Pedi Live House. Conversei com o Dani aqui, o aplicativo acabou não colocando, mas tá indo... Vamos lá no YouTube, vou estar fazendo um marketing bem legal, porque acabou não indo para Live House. Eu também tô. Quem quiser me patrocinar um leilão, vou ficar legal. Vou ficar muito feliz. Jezinha, muito obrigado novamente, né? Espero a gente conversar isso novamente com o Na Pele junto, né? Se ele não der pra trás, né? Que eu quase falei, vamos, cara. Vamos falar tudo de novo, de uma forma diferente. Mas eu entendi o lado dele aí, mas a gente vai estar conversando sim, porque às vezes é bom a gente estar repetindo a mesma tecla dentro do aplicativo. Cara, é porque são as mesmas isso ajuda. É uma dúvida frequente. Sempre tem gente com essas perguntas, então. Esse assunto nunca nunca vai sumir esse assunto. Vai sempre existir, porque vai ter sempre gente nova aqui dentro, né? Obrigado, Jezinha. Obrigado a todos. A quem entrou, não dei oi. Galera. Não dou oi para não interromper. Ano que vem o podcast vai ter umas mudanças. Vai ser um pouco mais, de repente, atraente para treta, atraente para informação. Vou estar fazendo uma coisa diferente. Mas eu quero que vocês fiquem aí. Eu saio dia 17 no último podcast comigo de férias e volto em fevereiro. E, Jezinha, muito obrigado por aceitar aí, de verdade, o podcast. Eu fui lá, convidei ela. Nossa, ela não viu que eu tava na live dela. Nossa, mais um podcast me convidaram.
Tá famosa? Ah, gente, os podcasts aí, pode convidar. Não cobro nada, tá? Só um sei cá. Mais um, mais um mais um podcast. Daí eu disse, ó, ela vai ficar famosa. É o segundo, na pele também, tô esperando ele. Tá só me Não, ó, conversando. se eu conquistar um apoiador nesses podcasts, eu tô feliz da vida. Ô, na pele, investe nela. Investe nela. Investe Vou liberar em ela mim. pra ti. Vou liberar ela pra ti agora, ô, na pele, pra você estar conversando e que tá desesperado, dizendo, ó, fecha aí logo e me liga. Daqui a pouco, não, eu vou fazer outro, a gente vai conversa. Ô, não esquece que as ideias que eu dei aqui, ó, vamos ter que conversar nós três. Eu também dei ideia. Beijão, Tá bom. Jezinha, beijão a todos. Até o dia Beijo, 17 no gente. meu Obrigada, podcast. gratidão. Apareço. Vamos rachar isso aí. Beijo, Jezinha. Beijo. Muito obrigado. Beijo, pessoal. Vou estar Igualmente. fechando Beijo, aqui. galera. Obrigada pela presença de vocês, viu? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Beijo. Ó, isso aí, Tigrão. Beijão. Fui, gente. Até Eita! mais. Tchau.